Dia 4 de setembro fará 1 ano da ausência do pai. Quando aconteceu o AVC, ele tinha 73 anos. Ele chegava sempre na minha casa, assoviando, era uma maneira de eu entender que ele estava chegando. E ele era sempre assim, cantarolando. Meu filho usava dizer que ele não cantava nenhuma música inteira, era só os pedacinhos. Mas gostava, e eu acho que o que mais ele gostava de fazer, eu digo que foi a primeira música que eu aprendi com ele, ele colocava o meu irmão, o Itamar, em um lado da perna dele e eu na outra perna e ensinava a cantar. E a primeira canção que eu aprendi, que eu me lembro assim, era a Maria de Nazaré. Então até hoje quando eu ouço eu me emociono. Tinha um conselho que ele dava assim, mas assim, vamos dizer, não seja muito boazinha. Boazinha no sentido assim, não ser uma coitada, não aceitar tudo que te vem. E isso eu sempre levo comigo, porque bondade é uma coisa. Ser boazinha, deixar que os outros fazem a gente, vamos dizer, de gato e sapato, não. A gente não precisa usar de falta de educação com ninguém, mas a gente precisa, como eu usei durante todo esse tempo aí que a gente teve com ele, tive que usar muito isso, até eu falo com equipes às vezes do próprio hospital ou próprio dentro da minha casa, não aceitar tudo. A gente pode sim discutir com as situações, achar as melhores formas. Se eu estou vendo que por um lado não dá, eu não preciso aceitar tudo que o outro me diz, porque talvez o outro precise abrir o olhar. Então, esse era sempre um conselho que ele dava. E outro conselho também que ele sempre dava era assim, não dependa dos outros, só dos outros. É claro que a gente depende na face da terra de todos, mas não fique na dependência dos outros. Busque você a sua independência. Ele sempre dizia para os netos, para todos, busque saber, porque quando a gente sabe, é melhor do que você ter. Porque hoje eu posso dar um exemplo disso, que era até uma coisa que ele dizia, que a família dele tinha poucos motoristas. Carro às vezes tem, eu não sei dirigir, talvez possa vir aprender ainda, mas eu ainda não sei. Então como faz falta? Saber sempre terá um lugarzinho. Se a gente sabe, talvez é melhor do que ter em muitas situações. Buscar sempre aprender. Era um conselho que ele dava. Ele, colocando ali o aprender, ele fez o ensino médio dele depois que viemos para cá. Trabalhava e estudava à noite. Eu tenho 50 anos e meus 50 anos morei muito próxima da mãe e do pai. Eu penso assim, que uma pessoa que viveu tantos anos e tão próxima e com um vínculo, porque não é só proximidade de lugar, não vai embora de repente. Essa energia ela fica um tempo. E nos primeiros dias eu chegava a escutar ele abrir o portão. Eu sei que pode ser a mente da gente, mas eu acredito numa conexão mesmo, que isso demore, que até hoje ainda sinto, mas vem se diminuindo. Mas nos primeiros dias era uma sensação muito clara do assovio e dele abrindo esse portão. Foi assim muito difícil os primeiros dias nisso, porque eu chegava a deixar o que eu estava fazendo porque eu tinha nítida certeza que ele... Aí eu abria a porta e olhava. Não, não está. Mas a mente, o sentimento, o vínculo cria isso na gente, esse vínculo. Jamais vou esquecer. No sábado antes do AVC, ele chegou, eu estava mexendo no fogão, perto da hora do almoço, ali. Ele já chegou com o meu presente de aniversário, que ele sempre dava antes, o meu presente de aniversário, todas as vezes. Aí eu estava meio ainda atropelado ali, porque meu marido estava fazendo uma limpeza no fogão e estava meio atrasado o almoço, ele viu que eu estava meio nervosa, né? Aí ele me entregou o presente, saiu e foi. Então, foi assim, a última fala presencial com meu pai foi nesse horário. Mas eu lembro assim de uma forma
Como? Eu ainda parei. Eu estava meio ali atropelada com as coisas ali, mas eu ainda parei, eu fui. Então, mesmo assim, eu mantive o que eu sempre fazia, por amor mesmo. Ele entrava, eu sempre parava o que eu estava fazendo e ouvia, sempre. Era uma pessoa que eu falava praticamente todos os dias. Aí quando foi no sábado à tarde, ainda eu ouvi ele por telefone, ainda consegui ouvir ele, né? Só não ouvi mais presencial. Mas foi um momento bonito. Eu penso assim que se ele tivesse para falar aqui, ele falaria assim, ela estava meio nervosa, mas faz parte, porque do dia a dia da gente nem tudo é tão bom todos os momentos, né? Tem hora que a gente fica nervosa com os acontecimentos, né? Era coisa simples, mas eu estava nervosa, que não estava dando certo lá. Mas uma coisa que assim que eu nunca esqueço do pai, que até eu falei no dia do velório dele, foi que um dia numa missa de Dia dos Pais, foi pedido para que alguém dissesse em pequenas palavras, poucas palavras, melhor dizendo, o que significaria a palavra pai. Em poucas palavras, dizer. Para mim, o meu pai sempre foi segurança. No que eu estivesse fazendo, no que eu estivesse vivendo, como até hoje, é segurança. Se eu tiver algo a resolver difícil, eu lembro dele, me coloco em memória com ele, na presença dele, sei que não fisicamente, mas em memória, e consigo. Então, pai para mim é segurança. Como eu disse no dia do velório, que Deus concedesse a graça de todos os pais serem segurança para seus filhos. Porque eu tive e tenho a graça de ter tido um pai que significa segurança, porto seguro. Hoje não estando presente, mas é o meu porto seguro. Eu conseguia resolver as coisas, mesmo ele estando ali acamado, muita coisa, olhando para ele, conversando com ele, eu conseguia resolver as questões, muita coisa que eu me sentia agoniada, angustiada, eu conseguia. E agora para o Dia dos Pais, eu digo assim, não sei como irei me sentir, porque vai ser o primeiro Dia dos Pais. Então, é um sentimento que iremos viver. Mas eu tenho certeza hoje que meu pai está bem. Porque o sofrimento que ele estava, eu também não era o que eu pedia, passar outro Dia dos Pais com ele naquele sofrer. Porque o último Dia dos Pais que tivemos com ele, ele estava em sofrimento, lúcido, mas em sofrimento. E como a gente tinha a esperança da melhora, mas pela equipe médica, a gente sabia que era difícil essa melhora ocorrer, então o melhor para ele, eu creio firmemente que Deus fez sobre a vida dele. Que era o que a gente rezava, que a gente pedia. Se ele não tivesse uma melhora, que Deus fizesse o melhor por ele. E Deus fez. Mas que será triste? Será, porque a presença física dele não teremos. Não foi no primeiro mês que eu já busquei o grupo, porque sempre a gente tem ali aqueles pormenores, quando a gente perde a pessoa. Aí quando tudo acalmou um pouco, eu busquei o grupo. Eu digo assim, foi uma coisa fantástica o grupo. Tem me ajudado a ouvir as outras pessoas, eu a falar,
porque às vezes você também, entre o familiar, você não quer expor algumas coisas, você pode expor, porque o grupo de apoio você pode expor de maneira franca, sem julgamento, todo mundo vai te ouvir, não vai ninguém te julgar, porque todos estamos na mesma dor, a dor da perca. Então é um grupo assim que ajuda muito, ele dá um incentivo também para que continuemos. E eu tenho encontrado coisas muito boas dentro do grupo. Não participo todas as reuniões, não consigo vir em todas, mas é um grupo sim que eu quero levar enquanto eu puder estar com eles, porque ali tem pessoas que estão há mais tempo que eu, outras mais ou menos no mesmo tempo, outras que estão ingressando no grupo. Então hoje eu já percebo como eu entrei, como eu estou, né? Quando entra uma pessoa nova, a gente percebe como o grupo vai ajudando nessa dor que vai se transformando, ela vai ficando num outro lugar. Até porque é preciso para que a gente siga com a nossa vida. Mas lá dentro a pessoa encontra esse apoio para aquele momento da primeira dor, dos primeiros dias, dos primeiros meses. Então, um grupo ótimo. O que eu tenho a dizer assim do vertical, eu digo para todos. Se todo mundo tivesse o atendimento, o serviço, todo esse carinho que o vertical dá ao familiar. Uma infraestrutura fora de série para quem perdeu o seu ente querido, porque é o momento a dor mais difícil que eu passei, que eu posso dizer até hoje. E ter toda essa infraestrutura, do momento que a gente chega, eu digo quase no portão, todo acolhimento. O vertical para mim, ele é assim, você pensa, ele já está ali, parece que lendo o teu pensamento, direcionando o próximo passo. Você não tem um estresse que eu presenciei em alguns velórios fora. A gente não tem isso aqui, é tudo muito organizado. E como meu pai diria, quando ele escolheu o vertical, foi a escolha dele. Ele deixou tudo planejado, tudo certinho. Ele disse, é um lugar ótimo, seguro, limpo, padronizado, porque ele gostava disso, padronizado, para não ter um muito acima do outro ali, falar, esse é muito melhor, o túmulo, ou isso ou aquilo. Então, foi o que ele escolheu. Ele dizia, eu quero um lugar limpo, organizado, padronizado. E isso eu vejo dentro do vertical. Fora do restante, na prática, como eu disse, um lugar que você não precisa ficar pensando o que você vai fazer. Ele vem ao teu encontro. E se você emocionalmente não tiver condição, mesmo assim, você vai ter todo o amparo para conseguir. Isso é o que eu vejo dentro do vertical. Eu sou apaixonada por esse lugar. Assim, é uma coisa, até eles dizem, você vai sempre lá? Eu falo, eu vou porque lá está, sim, um pouco ainda do meu pai fisicamente, mas eu vou pela memória e por tudo que o vertical me proporciona. Os grupos, tudo que você pensar, que você possa buscar para a tua melhor vivência hoje, sem o teu ente querido, eu acredito que aqui tem. Acredito mesmo, firmemente, porque eu recebo, eu posso dizer que é.